E a amostra nacional, ela é o resultado de várias mostras estaduais, né? A mostra, Alex conseguiu entrar, né, Alex? Alex está aqui em Brasília e pediu para acompanhar aqui do Conasems, parece que estava meio perdido, mas eu já falei lá com a recepção, porque eu fico aqui numa sala mais reservada, Alex, de vídeo, tá? E de som, para a gente não atrapalhar lá a assessoria. Mas eu já avisei para eles que você está indo lá, para você acompanhar ali na sala de acolhimento, tá bom? Tá bom, então. Então tá, Jó. Você conseguiu achar? Na verdade, eu parei aqui num lugar aqui, vou ficar escutando daqui. Mas você está onde? Peraí, gente, deixa eu só acudir o Alex aqui, que ele está por perto e está perdido. Onde é que você Eu está? tô no primeiro andar, no anexo, mas daí eu tô numas cadeiras aqui, porque eu Tá. não achei a sala. Você viu onde é o Conselho Nacional de Saúde? Não. Você Eu tô está bem perdido sentado, mesmo. de pé, você vai olhar um vidrão, certo? Tem vidro atrás de você e tem vidro para frente, certo? Será que eu tô? Certo? Ah, dos vídeos aqui, sim. Isso. À sua esquerda, tá? Se você se levantar e for à sua esquerda, você vai dar em frente a um corredor, onde tem um corredor por um lado e uma porta de vidro do outro, ok? Uhum. A porta de vidro é o Conselho Nacional de Saúde. O corredor é onde você vai encontrar o Conasems, tá? Eu Ah, acho tá que bom, então. tem Eu vou uma, procurar, então. duas, três, acho que são 4 portinhas à sua direita, tá? Tá bom, obrigado. Então tá joia. Bom, então vamos voltar. Então, a amostra, ela é, na verdade, né, a somatória de todas as mostras estaduais que acontecem, né? E, portanto, para a gente ter a mostra nacional bacana, como a gente vem tendo, isso é o resultado do trabalho. É claro que a gente também se esmera, né, naquilo que nos cabe, mas é muito o trabalho de todos os COSEMES nessa mobilização, tá? Nesse apoio, nesse estímulo para que os trabalhadores escrevam. Então, assim, eu faço essa oficina de 2 formas, tá? Fazemos online exatamente para fazer acontecer pelo menos um recado para vocês, quando a gente não tem tempo hábil para estar indo presencialmente, ou quando as condições também para os municípios participarem, às vezes não são tão favoráveis, a gente hoje, graças a Deus, aprendeu também aí a trabalhar online. Fica devendo alguma coisinha de algum exercício que presencialmente a gente pudesse fazer, mas acho que o mais importante, que é o recado, a gente consegue dar. Tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Eu nunca consigo, viu, gente, apresentar em tela cheia. Então, vocês me desculpem, eu não sei o que acontece, eu preciso uma hora pegar o pessoal da informática para eles me ensinarem, porque quando eu apresento em tela cheia, eu não consigo que os slides mudem, né? Então, nós vamos apresentar aqui daquele jeito que não é tela cheia. E eu fiz, na verdade, são 2 apresentações que eu juntei, tá? Uma é falando um pouco desse papel do COSEMES e do CONASEMES na mobilização e valorização, um históricozinho, compartilho uma série de materiais que eu deixo com vocês, e a outra é quando a gente entra um pouquinho mais na oficina de escrita propriamente dita, e que eu venho aqui muito despretensiosamente compartilhar com vocês coisas que a gente vai aprendendo, né, no caminhar da vida e do trabalho, mas que não são nenhuma técnicas
muito definidas, são dicas, né? Então, essa oficina, para mim, a parte mais importante é que ela é uma oficina de estímulo e mobilização. Tá? A técnica, a gente, até porque a gente não exige tanto, né? A gente vai compartilhar aqui com vocês, são mais dicas mesmo, tá? Então, eu vou começar a apresentação, a gente faz essa conversa, depois a gente abre para caso vocês queiram trocar aqui alguma ideia, apontar alguma dificuldade ou alguma coisa que queira acrescentar. Podemos fazer assim? Tudo certo, Everton? Podemos? Tudo Então, certo, podemos. então, eu vou pedir para todo mundo fechar os microfones, para se a gente tiver um susto outra vez, pelo menos a gente não escuta, a gente só vê, tá bom? Estão vendo? Vocês estão vendo? Estamos sim, Márcia. Tá bom. Então, tá bom. Sim. Vamos ver. Que para mim ela está parecendo meio escura. Tá dando para ver bem. Tá, espera só um segundo, gente, que eu vou chamar um universitário aqui. Ó, eu vou começar a apresentação. Acho que se eu colocar ignorar, né, Davi? Eu devia ter feito. Pronto, Davi, resolvido o problema. Tá joia, querido. Obrigada. Ai, ai, a ignorância da informática é triste, né, gente? Tem uma mãozinha levantada aí. Tá? Então, vamos lá. Eu dividi, então, Dilva, você quer falar alguma coisa? Bom, eu dividi, então, a apresentação em duas partes, um pouco falando da mostra propriamente dita, e depois a gente dando aí um pouquinho de dicas e comentando sobre a questão da escrita propriamente dita, tá bom? Então, o que essa... Meu Deus do céu. Eu fiz isso aqui tudo ontem. O que foi, Márcia? Não está conseguindo passar? Não, não tá. Tem um mouse aqui em cima dela que eu não estou entendendo de onde ele vem. Você quer me mandar e eu passo para você? Eu deveria, mas agora eu não vou conseguir porque ela está no pendrive, eu tenho que... Ah, não, deixa eu ver se eu consigo fazer rápido aqui. Então, peraí, gente, desculpe, tá? Eu fiz tudo isso ontem, mas não sei por que razão. Sim, que bom. Então já vou abandonar esse vídeo. Tem alguém com o microfone aberto.
Mandei, Everton. Everton, recebeu? Everton, tá me ouvindo? Recebi, estou abrindo aqui. Tá bom, então tá. Algum problema, Everton? E aí, gente? Não podemos desanimar, hein? Cadê Everton? O que está acontecendo? Márcia, só mais um momentinho, só, já vamos colocar. Por que ela entra e sai? Tá pronto, Márcia? Ok. Tá. O tal do Alex, colega de vocês, hein, Alex? Pelo jeito você está no Ministério do Trabalho, Alex, tá? Por isso que você não acha. Mas vamos lá. Então, pode colocar o primeiro, por gentileza, pode passar. Aqui a gente, né, dá esse panorama do papel dos COSEMES e do CONASEMES. Putz, grila, tá complicado aqui. Do papel do CONASEMES e dos COSEMES, né, nessa organização. Quer dizer, desde 84, o CONASEMES... Eu vou tentar passar por aqui, tá? Gente, lamentavelmente está complicado aqui. Não sei o que está acontecendo. Deixa eu chamar o menino outra vez, espera aí. Eu não consigo mudar o slide que eu estou apresentando.
Estão me ouvindo? Sim, Tá, vamos lá para mais uma tentativa após a orientação do... vai clicando janela por janela, clica no segundo slide. Não, querido, eu sei, isso aqui é o básico, tá? Mas estamos com problemas. Não tá... Aqui, estão vendo agora? Sim, tá Tá, aparecendo. então tá bom. Então agora vamos ver. Então, vamos começar, tá? Desde 84, a partir de 98 aí, né, o Conasems vem trabalhando anualmente os congressos. A partir de 2003, começamos a organizar as mostras Brasil Aqui Tem SUS, a princípio de uma maneira mais tímida, tinha um número limitado de experiências por estado, por COSEMES, e hoje a gente já está num processo bem mais maduro e compartilhado dessa construção, né? Como eu falei, a Mostra Brasil Aqui Tem SUS, ela é o ápice de um processo que começa com os COSEMES, começa com esse movimento que, por exemplo, o COSEMES do Mato Grosso do Sul está fazendo, né, para mobilizar os trabalhadores e os gestores para participarem da mostra do COSEMES e, posteriormente, os selecionados e todos aqueles que quiserem da mostra Brasil Aqui Tem SUS, né? Essa forma de trabalhar coletivamente com todos os COSEMES, para mim, é o que torna a mostra tão rica, tão legítima e cada vez mais qualificada, né? A presença e a atuação dos COSEMES nesse processo é fundamental. A gente não tem uma amostra nacional robusta e bem representativa se não fosse esse papel e essa parceria com os COSEMES, né? A mostra é esse espírito, a construção coletiva, o reconhecimento do esforço das equipes na reafirmação do SUS como políticas públicas. A mostra, nesses anos todos, esse ano será a 20ª, ela tem hoje uma série de produtos que são muito importantes e que a gente tem querido trabalhar isso de forma a ser mais útil para vocês, né? Porque não adianta nada a gente fazer tanta coisa bacana se o trabalhador não sabe que esse material existe, não sabe nem como usar isso. Então, é muito importante que a gente use o que a mostra produz, porque o que a mostra produz é o que vocês fazem, né? Então, a gente já está na 7ª temporada dos WebDocs. Até a 6ª já está completa no site. A 7ª, que são os premiados do ano passado, o WebDoc é a melhor nota de cada um dos estados brasileiros, né? A gente já está com a 6ª no site e a 7ª está em produção, que são os melhores do estado da 19ª mostra que nós fizemos de forma virtual. Todos os anos a gente publica o catálogo com todas as experiências selecionadas para a Mostra Nacional. E também uma revista com as experiências premiadas. A gente, no ano de 2022 e 2023, nós gravamos todas as apresentações de sala, elas estão organizadas por temática e estão também disponíveis nas nossas mídias, no nosso canal do YouTube, e que é material de consumo, né? A gente precisa aprender a olhar mais para essas coisas e aproveitar. Também como forma de prêmios, a gente tem viagens internacionais e nacional de intercâmbio, além de processos de curadoria e publicação de livros e vídeos. Tudo isso são premiações, né, da mostra e produtos da mostra. A partir de 2018, a gente começou com um apoio técnico aos COSEMES para a organização das mostras estaduais. Agora eu não tenho aqui qual é essa mostra que vai ter aí no Mato Grosso do Sul,
né? Nós estamos na 20ª, tem COSEMES que está na 3ª, tem COSEMES que está na 21ª. Então, esse amadurecimento e o uso dessa estratégia de uma amostra de experiências pelos COSEMES, ele começou em diferentes ocasiões para cada um dos COSEMES, né? Então, a partir de 18, a gente começou um trabalho técnico de ajudar os COSEMES nessa organização, porque a gente entende que é a amostra estadual a grande responsável para que a nacional seja uma amostra de grande sucesso. Junto com isso, a oficina de escrita, que começou com o professor Alcindo Ferla, do Rio Grande do Sul, e com uma assessora do CONASEMES à época, e começaram a ofertar, por quê? Porque a gente escutava muito que o trabalhador, eu não sei escrever o meu trabalho, isso daí, acho que, vou escrever sobre isso, todo mundo faz isso. Então, a gente começou a trabalhar nessa oficina de produção textual, oficina de escrita, ou seja lá como é que a gente chama, para desmistificar esse ato de escrever e incentivar o trabalhador e o gestor na aventura de refletir e sistematizar o seu trabalho, certo? Então, esse é o espírito para apresentar aos pares ou apresentá-los em outros espaços de troca. Mas o que a gente quer é que a gente consiga compartilhar o trabalho do nosso cotidiano, que é tão rico e que muitas vezes só é mostrado aquilo que não deu certo ou que é um problema, né? Aqui uma linha do tempo, né, da mostra, como vocês veem, olha, ela começou em 2003, a gente não tem nem notícia do que era, tá? Os slides não estão sendo apresentados. Não está passando o slide? Não. Não? Então, olha lá, o velho problema do slide. Não, só está no primeiro. Então, passou? Agora Tá. Sim, agora mudou. Tá bom, então isso aqui eu já comentei, isso aqui eu já comentei, isso aqui os produtos da amostra eu já comentei, vocês demoram para me falar que não passou, hein? Olha só, onde é que eu já estou. Aqui, essa... Introdução. Uma introdução e tanto, né? Então, essa linha do tempo aqui vai mostrando o amadurecimento e as coisas que a gente foi colocando para a amostra. Então, olha, só em 2013 a gente começa a introduzir um instrumento de avaliação, porque antes eram apenas apresentação de pôster, não tinha nem premiação. Tá? Aí depois começaram umas rodas de conversa, que não sei o quê. Em 2013, começa com o instrumento de avaliação, o primeiro prêmio da Fiocruz, com certificado e medalha. Depois, em 14, organiza as experiências por temas e começamos a dar as medalhas. E aqui, assim, vai mostrando um pouco a evolução e onde é que nós estamos. E aqui é importante mostrar para vocês o seguinte... já tem alguns anos que a média de experiências que a gente recebe para a Mostra Nacional era assim, quando não era em Brasília era cerca de 300, quando era em Brasília era cerca de 500, porque aqui a gente tinha uma infraestrutura mais tranquila para fazer uma amostra maior. Mas o que a gente vê, que vocês podem ver nesses números aqui, é que esse número de selecionadas aqui, ele é perto de 10% desse universo de experiências que são escritas no Brasil todo, e os COSEMES selecionam lá de acordo com o número que cada um deles tem, o número de experiências para a Mostra Nacional. Esse ano, a mostra pulou de 500 experiências, que era até o ano passado, para 800, tá? Então, a gente também espera que essa mobilização Brasil afora alcance aí cerca de 8.000 pessoas,
tá? Então, esse trabalho que a gente está fazendo hoje, que eu espero que vocês façam com os colegas, de estimular os colegas para escreverem sobre as experiências, para que a gente tenha mais e boas experiências inscritas, tá? Aqui é um pouco do que maior, né, do que está resumido aqui desse crescente, né, de 2020 para cá, das coisas que a gente vem fazendo. E aqui, gente, é um compartilhamento que eu quero deixar para vocês. Olha, esse slide, o próximo e o próximo, são só links, tá? Links de produtos da mostra que nós já temos disponíveis no site do Conasems, no canal de YouTube, e que eu quero convidar vocês a explorar um pouco mais, porque tem muita coisa interessante para você conhecer. E para você escrever melhor sobre algo, a primeira coisa é conhecer sobre esse algo que você vai escrever, senão fica complicado, tá? Então, eu convido a todos a explorarem um pouco disso. Aqui eu organizei assim, olha, a gente tem matérias, tá? Esse aqui, Conasems em Pauta, está no YouTube e foi uma matéria que foi feita o ano passado, depois da 19ª, que foi virtual. A gente tem um Minuto Conasems, que também, não salvei aqui uma coisa que eu vou fazer propaganda para vocês agora, tá? Chamando para a mostra, e ontem eu fiz essa mesma conversa com Rondônia, e eles me apresentaram, eu vou pedir para você, Everton, porque lá no nosso grupo de referências tem o link, tá? Rondônia criou um podcast para eles falarem sobre os assuntos de interesse do gestor. E eles estrearam o podcast com uma conversa sobre a mostra. E eu achei muito bacana, porque eles convidaram 3 autores premiados do ano passado para falar para as pessoas o que significou esse prêmio e, vamos dizer assim, desmistificar, né? Vou usar mais uma vez essa palavra, essa coisa de que parece que eu preciso escrever sobre algo muito diferente, sobre algo muito importante para poder concorrer. Não, não é isso. Então, eu convido vocês a também entrarem lá no site do Conasems de Rondônia e xeretem no podcast deles, que eles estrearam agora dia 17. Ou Everton pega lá no nosso grupo o link e compartilha com vocês. Para além disso, eu coloquei aqui tudo que tem na aba do Brasil Aqui Tem SUS. A gente tem experiências que você pode explorar, a gente tem notícias, a gente tem as reportagens especiais que são feitas com as experiências premiadas, a gente tem todas as publicações e a gente tem todos os livros, revista, livro do Fiocruz, e a gente tem também material para download. Você quer organizar uma amostra no seu município, não sabe como faz a resolução disso, daquilo, ali no material para download a gente tem esses documentos para você ter uma ideia de como fazer. Outro dos links, olha, todas as temporadas dos WebDocs estão aqui para vocês guardarem no lugarzinho de fácil acesso para vocês buscarem quando precisarem. Aqui são links das premiações. Eu acho que é muito bacana compartilhar com quem não conhece esse momento, que é um momento de muita alegria, muita energia, né? E você quer fazer alguma coisa, você quer mostrar, você quer estimular alguém, compartilha um pouco disso, porque as pessoas vão ter uma ideia de quão lindo é esse momento de valorização do trabalho e do trabalhador do SUS. Por fim, aqui a gente tem também, né, em 2019 nós fizemos a mostra virtual e fizemos rodas de conversa. Cada roda de conversa dessa, se não me engano, eram 4 municípios
que apresentavam as experiências que naquele ano foi exclusiva do enfrentamento à Covid. Então, aqui também tem, e essas experiências que foram apresentadas, era assim, a gente fez etapas de inscrição, era sempre a gente pegou a melhor nota de cada estado. Então, também são experiências que se destacaram, tá bom? Então, também convido vocês a explorarem isso. Aqui eu quero compartilhar uma frase, né, dita por uma pessoa, para mim, muito especial, não sei se todos vocês conhecem, Dr. Nelson Rodrigues dos Santos. Ele é um professor aposentado lá da Unicamp, e hoje ele é diretor do IDISA, né, o Instituto de Direito Sanitário, lá de Campinas, que fica em Campinas, né, e ele, no último livro dele, que é bem recente, ele escreveu isso aqui, eu achei muito bacana, assim: os avanços a favor de direitos à saúde estão consistentemente expostos e documentados nas mostras de experiências bem-sucedidas nos congressos dos conselhos de secretarias municipais de saúde dos estados e a nacional. Então, Dr. Nelson olha para as nossas mostras e diz que este é um espaço de exposição e documentação dos avanços a favor do direito à saúde. Isso não é pouca coisa, gente, essa percepção, e por esta pessoa, que é uma pessoa especialíssima, um dos pilares do SUS, um dos autores dos textos originários aí do SUS, o Dr. Nelson enxerga essa nossa mostra como um espaço de exposição e documentação dos avanços do direito à saúde. Eu fiquei muito feliz quando eu li isso, né? Então, eu tenho colocado essa fala do Dr. Nelson aqui, porque eu acho muito estimulante. E aqui nós vamos falar um pouquinho de dicas, tá bom? Não pretendo dar regras nem nada, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre dicas de como proceder para quebrar um pouco essa paralisia que às vezes a gente tem diante da necessidade de escrever um texto, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que é importante oh, meu Deus do céu, para a gente valorizar a nossa forma de escrever, que a gente escreve muito na forma de narrativa de experiências reais, né? E muitas vezes a gente acha que isso não é uma forma científica ou acadêmica de escrever. Ela pode até não ser uma forma acadêmica, mas ela é uma forma de produção científica, tá? Existe essa modalidade de produção científica que se chama narrativa de experiências reais. Ela pode até ser pouco valorizada no espaço acadêmico, mas essa forma de escrever tem como objetivo descrever e analisar uma determinada iniciativa e compartilhar os conhecimentos que essa iniciativa desenvolveu, né, nesse lugar. As experiências, especialmente no campo da saúde, elas são portadoras, muitas vezes, de evidências do trabalho, que às vezes não foram objeto de análise acadêmica, né? Mas elas são evidências do cotidiano do trabalho, que muitas vezes muitas vezes não, né? Naturalmente, essas evidências vêm antes, inclusive, da percepção dessa análise acadêmica, mas não por isso, porque ainda uma evidência não tem uma análise acadêmica, não é por isso que ela deixa de ser uma evidência. A gente tem que ter consciência e valorizar que nós produzimos conhecimento o tempo todo, tá bom? Agora, o relato, a narrativa de uma experiência não é apenas uma contação do que aconteceu,
né? Não é uma coisinha assim, eu fiz isso, 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 e a população ficou muito feliz, né? Não, ela necessita que a gente se debruce um pouco mais sobre ela, sobre os resultados, sobre os problemas, né? Como é que isso foi percebido por aquele grupo envolvido naquela atividade? Opa! Aqui. Não é uma contação. No formato de narrativa, o relato sistematiza as principais questões enfrentadas na sua implementação e resultados, dialogando com o que foi produzido em termos de conhecimento antes de sua implementação. Bom, e às vezes a gente, né, desconhece que existe alguém que já se debruçou sobre aquilo para estudar melhor aquilo. Então, aqui a gente está falando de narrativa densa, como um estilo de escrita científica. Já tem, então, este autor, Walter Benjamin, que já vem falando sobre isso, e outros pensadores que sistematizaram essa forma de compartilhar conhecimento. Então, fica aí a dica para quem quiser conhecer um pouquinho mais, ler um pouco sobre Walter Benjamin, tá bom? Eu tenho até alguns textos, eu posso depois fazer uma pastinha, compartilhar com o Everton e ele compartilha com vocês, tá? Então, esse jeito de escrever, ele é muito mais próximo de um livro, né, que é muito mais antigo do que esses artigos científicos que são mais engessados e que tem esse objetivo, vamos dizer assim, de estar um pouco mais direcionado para essa produção acadêmica, né? O livro ou a narrativa, ela vai permitindo a descrição desse pensamento do autor como o fio condutor daquilo que a gente vai, lá na frente, eu vou voltar a falar para vocês, que é a gente não perder o foco, manter a essência do que a gente quer contar e manter esse fio condutor da narrativa, né? O conhecimento a partir da experiência. De vez em quando entra uma tela aqui na minha frente, só me atrapalha. É produção científica, né? E, no nosso caso, essa produção científica é a partir do trabalho, e não apenas a partir do ambiente acadêmico e de pesquisas acadêmicas. Não, o trabalho produz conhecimento. Tá bom? E conhecimento científico. Não vamos nos diminuir, né, nessa produção de conhecimento. O que a gente produz também é conhecimento científico. Aqui eu tento trazer um pouquinho, né, essas relações entre o saber e o fazer e o saber, que parece que quem faz não sabe e quem sabe não faz, né? Então, a gente precisa também quebrar um pouco isso, porque quem está fazendo sabe muito, a única coisa é que muitas vezes não consegue parar para refletir e colocar no papel aquilo que o seu fazer está demonstrando, né? Esse saber disciplinar também, ele também sempre teve uma relação de poder, né? E isso a gente também vê na equipe, a gente também vê em locais de trabalho, que parece que algum sabe mais do que o outro, e, portanto, aquele saber é mais importante que o outro, e neste caso aqui, nós não acreditamos nisso, né? A construção do conhecimento a partir de uma experiência por uma equipe toda envolvida no trabalho, essa hierarquia de saber não tem espaço algum, né? E a saúde, né, neste campo tão complexo de fazer, ela
para mim, hoje em dia, por isso que eu fico muito encantada com a mostra e com esses movimentos que a gente faz, ela é pura educação permanente, né? Quando há o espaço para o aprender e o produzir conhecimento no cotidiano do trabalho e pelo cotidiano do trabalho. Isso é educação permanente. Isso acontece, é difícil, a gente nunca tem tempo, a gente nunca tem apoio, a gente nunca tem espaço, mas quando a gente tem, é disso que nós estamos falando, né? Parar para refletir, vai sentar com a equipe para identificar qual experiência, porque a gente faz muita coisa. O que é que eu vou contar? O que nós vamos contar? Parar com a equipe, analisar o que nós temos e o que nós achamos que a gente quer contar, pode contar mais de uma, evidentemente, mas não, essa aqui está muito bacana, vamos escrever sobre ela, aí vocês vão sentar, vocês vão discutir, vocês vão ouvir o olhar do ACS, o olhar da enfermeira, o olhar de um fisioterapeuta, o olhar do médico, o olhar da recepcionista, o olhar do usuário, aquele para quem vocês estão trabalhando. Às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa que está arrebentando a boca do balão, né? Aí você traz o usuário para fazer essa discussão, e isso que você acha que está arrebentando a boca do balão, não está arrebentando a boca do balão. No entanto, alguma coisa que você nem percebeu que estava acontecendo, está arrebentando a boca do balão. Então, trazer o usuário para que ele também compartilhe da sua impressão, da sua experiência sobre aquela experiência que você está trabalhando junto com a equipe, é muito bacana e acrescenta, tá ok? Então, a saúde, né, isso é Emerson Merri que fala, ela traz novas configurações para o trabalho, né? A saúde, a educação, elas são atos que acontecem na relação, né? Eu faço saúde numa relação entre o paciente, entre o fisioterapeuta, a enfermeira, ou seja lá quem. A produção da saúde, muitas vezes, ela não é palpável, né? Ela não é um caminhãozinho de brinquedo de madeira que sai ali como o resultado de um trabalho, uma tecnologia. Não, o trabalho em saúde ele é relacional. Oh, meu Deus do céu, eu sempre faço isso e não é para fazer. Vocês devem estar me achando super atrapalhada, né, gente? Eu fiquei um pouco atrapalhada mesmo. Bom, relatos de experiências como mostras de configurações inovadoras e vivas. O fazer local como o fazer em ato, né? Quer dizer, a equipe observando o que é que elas estão fazendo, a produção de conhecimento e de saúde que está acontecendo ali, e parar para refletir sobre isso. Refletir em equipe, contar do seu próprio fazer, trocar com outros, né? Tanto os trabalhadores quanto os gestores, perceber, a equipe está fazendo algum trabalho que vocês começaram a fazer pensando numa coisa. E, às vezes, no processo, você percebe que o rumo que acabou fluindo foi outro. Ou, às vezes, você está fazendo uma coisa e, instintivamente, o negócio começa a mudar. Você percebendo isso e você muda o rumo. Né? Você fez uma rota de trabalho, mas no percurso isso mudou, né? E você tem que, junto com a equipe, junto com os envolvidos, reinventar o seu fazer, né? Então, todas essas coisas a gente deve valorizar, e por isso que a questão a gente coloca aqui, né, escrita como um ato generoso, de trabalhar com a equipe. É fácil? Não, não é fácil, gente. Não é fácil, né? Lá vai eu errar de novo.
o ato de colocar no papel, né, escrever e colocar no papel é transformador, especialmente quando a ação ocorre no coletivo. É mais uma maneira de potencializar o trabalho em grupo, tão importante dentro dos serviços com equipes multiprofissionais, né? Então, parar para refletir e colocar no papel sobre o nosso trabalho, de forma coletiva, também é transformador, né? Exige de todos nós trazer para o racional, para o lógico, aquilo que está ainda meio embaçado no achômetro de todos nós, também é difícil. Materializar isso é um desafio. Colocar no papel, às vezes, a gente tem medo de expor a equipe, de expor a gestão. Vamos sentar, vamos escrever juntos, né? Estimular as equipes, superando a pressão da chefia, conquistar a chefia para a importância desses momentos. Aqui, né, registrar as experiências nos ajuda a ver, muitas vezes, a potência do nosso trabalho. Eu vou falar uma coisa para vocês, assim, eu organizo a mostra tem uns 5 anos, né, e eu estou à frente dessa questão das oficinas de uma forma um pouco mais forte, tem aí uns 2 anos, e eu percebo, só de conversar, de olhar os slides e revisar os slides, o quanto a gente, o quanto eu fui percebendo a potência desse encontro. E, às vezes, eu achava, assim, principalmente quando era online, eu falava, vai, gente, será que isso, né, tem um resultado? E hoje eu espero que vocês também cheguem a essa conclusão ao final, se não chegar também não tem problema, mas assim, o quanto é potente quando a gente para refletir sobre aquilo que faz, né? Trocar experiência ajuda com que a gente tire essa capa da invisibilidade que a rotina coloca no nosso trabalho. A gente acha que o nosso trabalho é simples, que todo mundo faz, que isso... mas eu vou falar que eu faço relatório, como é que eu vou escrever uma experiência sobre isso? Todo mundo faz. Então, essa troca é muito importante para isso. Ajuda na integração entre outras experiências, reconhecimento da gestão, empoderamento, a motivação dos profissionais na realização das atividades. Isso aqui, ó, esse reconhecimento da gestão, empoderamento e motivação dos profissionais, esse podcast lá de Rondônia, que eu estou convidando vocês a assistirem, fala disso. As 3 meninas, por uma coincidência, 3 enfermeiras premiadas, elas falam do impacto que foi receber o prêmio e o que isso significou quando elas voltaram para o município, e inclusive para a região, né, municípios da região que souberam disso, que procuraram por elas. Então, isso também é muito bacana, você dar visibilidade àquilo de bacana que você faz, também oportuniza que o seu trabalho seja enxergado, valorizado. Nem sempre a gente é enxergado e valorizado, e isso faz parte, né? Mas quando a gente tem essa oportunidade, é muito importante. Aquilo que eu falei para vocês, da criação de vínculos com o usuário, trazer o usuário para mais perto, para conhecer a impressão dele. É tudo isso mesmo que você acha que está acontecendo, né? Nossa agenda é um absurdo, corrida, dificulta, às vezes a visibilidade para a gestão, ou mesmo a interferência política do gestor, né, que às vezes facilita, às vezes dificulta. Tristemente, eu já vi muitas vezes algumas experiências premiadas que não tiveram continuidade, porque mudou a gestão e o novo quer outra coisa, não quer nem ouvir falar daquilo. Então, também são coisas que hoje eu acredito que tanto o CONASEMES quanto os COSEMES têm trabalhado nesse amadurecimento do gestor. A gente precisa avançar, né? Não dá para a gente
continuar nesse cada mudança, uma ruptura e um recomeço. Isso é extremamente deletério ao SUS e à saúde da população brasileira, mas nós ainda temos muito chão a percorrer nesse sentido, mas a gente tem que acreditar, né? Estamos já chegando ao fim, né? Aqui algumas dicas: a potencializar o trabalho coletivo da equipe, a criatividade, quando você trabalha em grupo, com a equipe, há uma amplificação dos olhares, não é verdade? A gente tem as dificuldades na equipe, cada um tem sua dor, as suas antagonistas, aquelas coisas todas. Como que a gente enfrenta tudo isso para superar tudo isso e contar de um trabalho bacana que a gente realiza, né? O que é uma experiência exitosa? Eu não gosto muito do exitosa, porque, para mim, toda experiência que é levada a cabo por um grupo, por uma equipe, é uma experiência de êxito, né? A gente trabalha para oferecer e entregar saúde de qualidade para a população. Qualquer movimento que a gente faça nesse sentido, para mim, é uma experiência exitosa. Enfrentar a vaidade, o medo, os conflitos, tudo isso presente na equipe, né? Como é que a gente enfrenta tudo isso? E pensar que esse trabalho transforma e muda a realidade. A gente escuta de muitos premiados como foi potente para eles esse reconhecimento. Aqui começa algumas dicas, né? Escrever o que é autêntico, o que capta de fato a realidade. Olha, gente, eu não estou vendo o chat, tá bom? Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, eu escuto uns cliques assim de vez em quando, mas eu vou terminar aqui, aí a gente abre. Respeitar a singularidade de cada área. Cada um tem a sua particularidade, né? Desafio do tempo. A escrita é uma prática valorizada no serviço? Eu arrisco dizer que não, né? Faz parte, é um perfil de competência estimulado e valorizado no profissional de saúde? Eu acho que a gente precisa buscar isso, porque deveria ser, não é. A gente não tem espaço para educação permanente, para a reflexão do nosso trabalho, salvo raríssimas exceções. A competência da escrita, ela exige vários talentos, né? E nem sempre a gente agrega todos, mas a gente, em equipe, certamente pode agregar muitos dessas competências, né? Outra coisa que eu tento falar muito para vocês é sobre avaliação, que ainda gera pressão e afasta as pessoas dessa iniciativa. Eu não gosto e não considero a mostra, tanto as dos estados quanto a nacional, uma competição, né? Eu acho que ela é um espaço de colaboração. E existem prêmios, que são estímulos e essa coisa toda, para isso a gente avalia. Mas, assim, essa competição não é o espírito que a gente vem trabalhando na mostra Brasil Aqui Tem SUS, e que eu gostaria que vocês tivessem isso muito no íntimo. Eu vou escrever o meu trabalho, porque meu trabalho é bacana, e se o meu trabalho não for selecionado e o do meu colega for, tá tudo bem, eu aprendi com o trabalho do colega, tá? É claro que a gente quer ganhar, mas isso não deve ser, assim, o grande apelo de escrever e participar de uma mostra, né? Aqui algumas outras dicas. Priorize o leitor quando você escreve sobre a sua experiência. Pense no leitor.
Trate o leitor como gostaria de ser tratado. Aqui, gente, é uma dica, teve um menino lá de Pernambuco, ele falou assim, tudo que eu escrevo eu dou para minha mãe ler. Se minha mãe não é da saúde, minha mãe não tem nada a ver com isso, minha mãe é uma dona de casa. Se minha mãe entende o que eu estou relatando, então meu texto está bom. Porque a gente, ainda mais no SUS, né, que tem um monte de sigla, um monte de política, um monte disso, daquilo, a gente acha que é obrigação do leitor conhecer sobre tudo isso. Olha só, eu já sou velha de guerra, hein? E dia desses eu estava avaliando as experiências de uma amostra do Ministério que me convidaram para avaliação. Era sobre saúde do homem. É uma área que eu nunca atuei, tá? E um monte de sigla nova lá. Ninguém colocou o que era aquelas siglas. Algumas eu meio que deduzia, você está entendendo? Mas pode ser que outras eu não consiga deduzir ou deduzo errado, né? Então, você tem que tratar o seu leitor como uma pessoa que não sabe o que você sabe, não tem na cabeça o que você tem. Você tem que ser muito claro. Então, esse teste de dar para a mãe, dar para o amigo, dar para alguém, ler o seu texto e ver se você passou o recado é uma boa estratégia, tá bom? Outra coisa, conquiste o seu leitor desde o início. Pense como é que você vai começar a falar da sua experiência, para você já ganhar essa vontade dele continuar lendo o seu texto, porque ele ficou curioso com aquilo que você colocou de saída. Seja simples, tá? Frases diretas, estrutura sujeito, verbo, objeto, né? Evite essa sensação de rascunho, de que você vai passar limpo ali para frente, seja muito direto. Outra coisa, sem exageros de adjetivos e advérbios, concentre-se nos substantivos e verbos. Tem acho que está no próximo slide, que fala o seguinte, se você lê o seu texto e você pensa assim, está grande, né? Por exemplo, na nossa ficha de inscrição, a gente tem limite de caracteres. Então, você passou dos limites, né? Então, você vai ter que cortar. Você tem que olhar para aquilo que você vai cortar e pensar, se eu tirar isso, faz falta para o meu texto? Se não faz falta, nem que você tenha espaço, mantenha aquilo ali. Você deve aproveitar todo o espaço que você tem para dar o recado que você quer dar. Travas na escrita, isso é uma luta, né? Que a gente tem que desbravar consigo mesmo, né? Então, como se livrar da preguiça, do medo, e especialmente do perfeccionista. O negócio é sentar e escrever. E uma coisa que eu não coloquei aqui, mas eu falei, que é o seguinte, você vai escrever sobre algo, você precisa ter conhecimento sobre aquilo, e não só o conhecimento prático. Você precisa ler sobre aquilo para você escrever sobre aquilo com substância. Tá bom? Então, convido, e para isso eu passei aqueles links todos, que vocês assistam, leiam sobre experiências daquilo que você vai escrever, tá bom? Isso ajuda bastante a destravar também essa escrita, porque você vai estar mais amparado conceitualmente, com conteúdo, para avançar, tá? Aí, como último slide aqui, destaque o essencial do seu texto. Antes de escrever ou de revisar, pergunte-se, se eu tirar essa palavra, esse parágrafo, o texto perde algo importante? Se a resposta for não, retire, ainda que caiba, tá? Mas o seu texto precisa de cada palavra para transmitir a mensagem, conquistar o leitor. Só deve estar no texto o que lhe acrescenta sentido. Não adianta achar que eu vou encher linguiça. Ninguém gosta de ler um texto, né,
que é encheção de linguiça, tá bom? Evite excessos. Aquela coisa de adjetivos, muita informação confunde. Priorize as informações estratégicas da sua experiência para construir uma linha de condução do seu texto. Leia, sinta se você está conduzindo o leitor para a informação da sua experiência que você quer destacar. Às vezes você começa lendo um texto, ele fala de uma coisa, no meio ele já passou para outra, quando chega no fim você não sabe nem mais do que é que ele está falando, tá? Então, essa coerência é muito importante. O espaço que você tem para escrever não é muito, então foque no que é estratégico para o seu texto, tá? Mantenha o foco na essência que você quer narrar, do início ao fim. Lembre-se, você é quem mais sabe sobre a sua experiência. E eu termino aqui com essa frase que eu até procurei na internet para ver se era desconhecido mesmo, me parece que sim. Essa frase que eu acho muito bacana e que é o que eu sempre gosto de deixar como o recado final para vocês. Ao escrever a sua história, não deixe que ninguém segure a sua caneta. Aqui nós estamos falando da equipe, então a equipe pode segurar a caneta, tá bom? Mas é isso, gente. Esse era o recado que eu queria compartilhar com vocês, tá? Pessoal, não esquece de colocar o nome no chat, quem não colocou, tá? Márcia, queria agradecer, antes de mais nada, tá? Obrigada. Sua participação. Teve uma técnica do município que me questionou e eu fiz a seguinte resposta para ela. Então eu não vou pôr referência teórica no resumo, né? Eu disse para ela que é uma experiência. A referência teórica vai embasar o trabalho dela, mas ali, por ter um limite de palavras, ela não precisaria colocar, né? Isso. E talvez, na apreciação teórica, ela possa citar o que referenciou o trabalho dela. Sim. Mas que no escrito não precisaria. Falou certo. Pessoal, Sônia? Sônia está de novo com as mãos levantadas, quer falar alguma coisa? A gente está... Esse momento, pessoal, foi justamente essa troca de experiências, né? Com a Márcia, para a gente poder também melhorar a nossa escrita, né? Daquilo que seria essencial para a gente poder pensar. E eu queria só falar da minha experiência, Márcia, quando você falou sobre a prática, sobre ter ganho. Em 2022, como eu falei no começo, a gente ganhou para o Anastácio, tá? A gente ganhou o prêmio Ideia SUS, né? Legal. Do Centro-Oeste, né? Quando foi aqui em Campo Grande a mostra, o congresso. E eu senti na pele, né? A Jéssica está aqui na web, ela era da minha equipe na época, e a gente sentiu o desmantelamento do serviço depois, né? Entrou uma outra equipe, uma outra gestão, uma outra visão, né? E a gente sabe que isso incomoda, né? Mas eu sempre falava, mas a marca foi feita, né? O serviço foi implantado, a experiência foi validada, né, como algo exitoso, e eu acho que isso vale muito, né? Está registrado, as pessoas assistiram, está disponível, tem o resumo, independente se, mas eu vou escrever e depois a gestão vai mudar, mas o que vale é o que a gente está fazendo hoje, né? É mostrar o que a gente consegue fazer enquanto SUS, enquanto técnico, né, dar essa visibilidade, né? A gente, como você falou, não estamos nem para competir, mas para trocar experiência, a gente aprende muito, né? Me lembro que essa é a primeira vez que eu participei da mostra, e eu vi experiências maravilhosas que eu levei para a minha equipe, né?
que eu assisti as mostras, falei assim, olha, dá para fazer aqui em Anastácio também, né? Então, esse é o momento, esse é o espírito, né? Da gente mostrar, independente se eu recebo ou não a premiação, mas eu estou mostrando aquilo que eu faço, mostrar que eu consigo mudar o meu território, mudar a minha realidade. Esse é o grande espírito da mostra, no meu ponto de vista. Exatamente, gente. Eu acho que é aquilo que eu falo do amadurecimento, né? Que infelizmente a gente ainda se depara muito, né? Muito mais do que a gente gostaria com esse tipo de situação, né? Teve um ano aqui, logo que a ministra Anísia entrou, ela quis fazer uma homenagem às mulheres negras e aqui no corredor do Ministério da Saúde, né, que liga o anexo à sede, e aí ela pediu às instituições que sugerissem nomes, né? E aí no Conasems, a gente, o nosso presidente à época, falou, nós vamos indicar trabalhadoras premiadas, tá? Que foram protagonistas, né? São expressões para a saúde pública também. Não é só gente famosa que é importante para a saúde pública. Cada um de nós é importante para a saúde pública, né? E aí eles falaram para mim, Márcia, procura aí nas experiências premiadas alguma experiência que sejam mulheres, tá? Para a gente indicar. Foi no ano seguinte, eu acho que a Campo Grande, tá? E teve umas experiências muito bonitas premiadas aí em Campo Grande. Eu fui fazendo contato, nenhuma experiência, tinha um ano já, um ano só, né? Tinha um ano só que tinha passado a premiação e aquelas experiências tudo já tinha minguado, né? Então, isso é muito triste e a gente precisa também trabalhar para que isso aconteça cada vez menos. Mas é muito importante que a gente, enquanto estiver, acredite, registre, escreva, tá bom? Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Só para reforçar, tá? A nossa inscrição vai até o dia 26, tá? Dia 26 sai, dia 27 ao dia 4 é a avaliação online, tá? Dia 4 sai a classificação, tá? E a listagem dos aprovados para a amostra. Normalmente vão todos, tá, pessoal? Estamos alinhando, junto com o COSEMES Piauí, uma web sobre... Ah, legal. Fugiu a palavra. Sobre oratória. Isso, sobre a oratória, tá? Para o dia 3, estou tentando alinhar com a assessora de lá do Conasems do Piauí, para ela dar essa web para a gente, que também é um diferencial, você conseguir expressar o que você tem que dizer da forma correta, da forma que seja claro. Tá? Lembrando que todos os trabalhos apresentados vão ser colocados na revista da Escola de Saúde Pública do Mato Grosso do Sul, tá? Então, todos os selecionados, quando mandarem os slides, já vão mandar o resumo para a publicação na revista, que deve sair já no mês seguinte, tá? Uma edição extra da Mostra MS Aqui Tem SUS, tá? Não tendo dúvidas... Eu queria pedir para que todos aqueles que estiverem conectados e atentos, e for possível, que abrissem a câmera para a gente bater uma foto. Pode ser? Eu não queria bater uma foto, a maioria só fechada. Vamos abrir? Obrigada, obrigada. Vamos lá. Mais um, dou-lhe uma. Vamos lá. Cosemes MS, Cosemes Central, Rosilda, Lucas, Gislaine, Patrícia, Alessandra, Ana Maria, Patrícia Chioshi, Dani, Caroline, Marcele, Luciene,
Rita, Robson, Sônia, Rosana, Gilberto, Marcilene, se tiverem aí, abram a câmera, por favor. Eu sou Rosilda, minha carta. Uai, tem outra... Uai, mas você não está aparecendo. A Patrícia de Almeida está com dois aparelhos conectados, sou eu. Tá bom. Então é isso, gente. Muito obrigado, espero ter contribuído, tá? Com vocês. Como eu falei, são dicas, né? Agora podemos fechar os microfones. São dicas, a apresentação já está com o Everton. Everton, compartilhe, ponha no PDF para mim, Everton, e compartilha, por gentileza. Abram, se tiver alguma coisa que vocês achem interessante, aproveitem bastante, e eu espero que a mostra do Mato Grosso do Sul seja muito bacana, que vocês participem, aqueles que forem selecionados para nacional e aqueles que não forem selecionados para nacional, todos serão muito bem-vindos à Mostra Brasil Aqui Tem SUS, que será nos dias 15 e 16 de junho, em Belo Horizonte, esse ano, tá bom? Seguimos aqui à disposição para esclarecer, apoiar naquilo que a gente puder, tá bom? Muito obrigada, gente. Everton, é isso? Obrigada, Márcia. Obrigada a vocês pelo convite, pela confiança, e estamos aqui, tá bom? Beijos. Tchau. Apesar do susto inicial, acho que deu tudo certo. Foi um dia destrutivo. Pelo amor de Deus. Tchau. Depois você me passa, tá, Everton, o número. Tchau.